Pessoal, vamos hoje à explicação aqui dos comandos de repetição. A gente vai iniciar o comando de repetição com teste no final. E depois, né, cada semana tem outros comandos que a gente vai ver. Então, o comando de repetição é dividido em 3. Primeiro o teste no final, depois tem o teste no início e com variável de controle. Tá? Então, a aula de hoje é para explicação desse com teste no final, que também a gente pode dizer que é pelo comando repita. Tá? Como o próprio comando diz, né, é para repetir comandos até que uma expressão lógica seja atingida. Tá? Dessa maneira que está aqui, ela está apenas uma sintaxe, ou seja, ele está uma maneira bem genérica, né? Aqui, de forma alguma, vai funcionar como comando. Já aqui já tem um exemplo prático que vai funcionar. Então, suponhamos assim, que a gente quer escrever os números pares de 0 a 20. Esse é o primeiro exemplo aqui. Poderia colocar lá um escreva, né, e colocar 0, 2, 4, 6, 8, até o 20. Beleza. Mas digamos que depois eu vou pedir para vocês para colocar os números pares de 0 a 200. Então, pensa assim, daí você vai ter que colocar de novo lá, digitando. De 2 em 2, é o 200. Aí dali a pouco eu vou pedir para vocês o mesmo exercício, mas até o 1000. Vamos lá e ter que colocar o 1000, né? Todos esses números. Pensa o trabalho que dá, né? Então, por isso que serve os comandos de repetição. Serve, como o próprio nome diz, para fazer uma repetição até que uma condição, até que uma expressão lógica seja atingida. Tá? Então, a sintaxe é essa, repita, o comando mesmo repita, até daí a expressão lógica. Esse comando repita aqui a gente vai usar no exemplo, exemplo 1 e exemplo 2. A diferença entre eles é que um eu vou mostrar só os números, só apresentar na tela, e outro eu vou mostrar os números e quero mostrar a soma deles, a soma no intervalo. Então, o primeiro exemplo aqui ele é o mais simples, vou pegar e copiar aqui, depois vocês podem fazer a mesma coisa aí no Visual G de vocês. Abrir a janela rata. Bom, vou só pegar aqui o que já tinha aberto em branco, né? Vou apagar. Dá um Ctrl V aqui. Quando aparecer essa linha aqui para vocês, se dá um F5 em cima, tá? Isso. Então, assim, aqui acontece aquele probleminha que eu já citei em alguns outros exemplos, que tem as aspas, né? As aspas duplas, ela tá com uma outra codificação. Então, tem que apagar e colocar de novo. Só apaga e insere ela novamente. Tem que ficar vermelhinha aqui. Beleza, agora eu vou dar um F9 aqui, só para vocês verem o que vai sair de conteúdo. A tela aqui, ó. O que acontece? Ele escreveu os números pares de 0 a 20, conforme tinha comentado. Esses números pares aqui, como eu falei também, né? Se eu quisesse incrementar, eu quero que faça até o 200, até o 1000, eu vou fazer apenas uma modificação. Tá? Mas antes disso, vamos fazer uma explicação aqui, como que ele faria o passo a passo. Para isso, eu vou executar ele com um timer, né? Para a gente observar, ao mesmo tempo, como é que ele está fazendo aqui. A gente aperta aqui o botãozinho com execução de timer. Reparem como é que ele está trabalhando aí, ó. Ele está escrevendo os números pares. O N está sendo incrementado de 2 em 2, que é a variável aqui que eu uso para controle. E quando que ele vai parar? Até o meu N ser maior do que 20. Então, ó, ele escreveu 20 na tela, que é o último número. Recebeu mais 2. Quanto fica meu N? 20 mais 2? 22. Então, daí ele faz a comparação, ele faz o teste lógico aqui. 22 é maior do que 20? É, deu verdadeiro. Aí ele para de repetir. Então, essa é a lógica da repetição. Pode perguntar, Mito. Vai dar uma olhada para mim. Ok.
Ah, ok. Você mandar e comandar ele para repetir, né? Isso. Tem o comando repita até. Digamos assim, é um conjunto de comando, repita e até. 2 vezes, se não colocar, não vai dar certo também. Isso. Só o repita não funciona, só o até também não funciona. Né? Então, ele é um conjunto deles. E também, se não colocar essa condição aqui de maneira correta, né? Aí já é de maneira lógica, programando mesmo, se não colocar a condição correta, ou ele não dá certo, tá aí, ou ele não para de repetir, fica repetindo várias vezes, tá? Que é o chamado loop infinito. Esse L significa em pé, né? Esse L. O n é uma variável que eu coloquei. É uma variável como se fosse um número. Poderia ser número, poderia ser A, B, só uma variável para controlar realmente. Eu coloco n justamente para abreviar de número. Eu quero mostrar os números pares. Entendeu? Mas a variável poderia ser qualquer uma, qualquer nome. Aí, dentro do repita, então é importante falar também. Dentro do repita pode ter vários comandos. Né? Não é só escreva ali um n mais 2. Pode ter leia, pode ter um c, então, senão, assim por diante. Qualquer comando pode ter. O que vai determinar se vai ter ou não? Vai depender da lógica do algoritmo que ele está fazendo. Né? Então, esse exercício aqui, esse algoritmo, é para a gente mostrar os números pares de 0 a 20 na tela. Né? Vou fazer mais uma aqui, uma execução, só que daí eu vou fazer, em vez de usar o timer aqui, tá? Esse fala assim, depois você fala, exemplo, depois exemplo, tá? É que você está escrevendo, repete, se não colocar, não vai dar problema, né? Repetir, tá nesse. Esse aqui? Não, esse. Esse? Não, o outro está nesse. Mas tá ver. O vermelho? Não, esse, repete. O nome você fala ali? Sim, esse repete. Sim. Se não colocar esse que tá nesse, não vai dar problema. Não, é só se você deixar ele sem, mas o nome aqui dentro não importa. Se eu fazer isso daqui, dá problema. Sim. Mas aqui, qualquer. Se eu deixar só exemplo, funciona também. O nome aqui pouco importa, digo. É mais para a gente saber o que ele está fazendo mesmo. Vou fazer uma execução aqui, que daí eu vou fazer o passo a passo, tá? Então, eu vou ter que ir dando F8 até ele terminar. Venho lá no menu. Algoritmo. Passo a passo. Esse passo a passo aqui, do jeito que ele faz, ele é um pouquinho diferente do F9. O F9 ele vai executar de uma vez. O F8 tem que ficar apertando o F8 para ele fazer linha a linha, comando a comando, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Apertar o F8. Reparem que ele está indo linha a linha. Aqui ele já fez o meu N receber 0, que é o meu número inicial. Vou fazer F8 aqui, ó. Escreva N. O que ele vai escrever na tela para mim agora? Esse comando escreva N. O que ele vai colocar na tela? 0A 20, né? Não é esse. Isso, mas agora, nesse passo aqui, ele vai escrever o quê? O 0, né? Zero. O 0. Sim, Primeira vez é o 0. Isso, exatamente. Então, ele vai escrever o 0, ó. F8, beleza. Escreveu o 0 na tela. Tá aparecendo aí, né? Agora, eu vou dar um F8 de novo. O meu N passou a receber mais 2. 0 mais 2 dá 2. Aí agora ele vai fazer o teste lógico. 2 é maior do que 20? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ele vai ficar repetindo. Eu vou dar F8 de novo. Vai escrever agora qual número? 2. O N vai receber mais 2. Que agora o meu N está valendo quanto? 4. 4 é maior do que 20? Não. Vai repetir então. Até o número. Atingir, isso, até atingir aquela condição verdadeira ali. No caso, 22 vai ser maior que 20. Daí para. Então, eu vou dando F8 aqui para acelerar. Vai chegar aqui no 18. Oi. Pode falar? Eu vi esse não tem 15.
Não, é porque o fim C é só com C que a gente usa. Entendeu? É isso mesmo. Ó, agora sim, a gente chegou a escrever o 18, certo? Aí a gente vai fazer o N receber N mais 2. Quanto que vai ficar o meu N? 18 com 2. 20. 20. Aí ele vai fazer o teste lógico aqui, ó. 20 é maior do que 20? Verdadeiro ou falso? Falso? Verdadeiro? Não, não é maior que isso. Falso? É falso. Né? Seria verdadeiro se fosse maior ou igual. Tá? Então, 20 é maior do que 20? É falso. Então, ele vai fazer mais uma vez aqui, ó. Ele vai escrever o 20 na tela. Agora, o N vai começar a valer quanto? Depois desse comando aqui. 22. Agora, o meu teste lógico. 22 é maior do que 20? Verdadeiro. Não viu onde... Ah, tem mais 22 aqui em cima? Não é esse? É assim, ó. Aí ele vai pegar o 20 ali do N e vai juntar com mais 2 do outro N. Isso. Esse aí que eu tô falando. Exatamente. Já vi esse. Esse meu N aqui, que a gente chama de... colocou como variável, né? Quando a gente faz receber ele mais alguma coisa, ele armazena aquele valor. Se eu fizer só o N receber 2, sempre receber 2, ele não vai aumentando, não vai somando. Acho que para ele ler esse 12 que está em cima, mais 12, para ele ler, eu acho que ele tem que ser embaixo do 20. Embaixo do 20? Mas ele lê 20 antes do... Esse é mais 12 que está em cima. Isso, tem que ser em cima Se vai dizer do que até. embaixo, não vai dar certo? Não, não vai dar certo. Eu vou fazer alguns testes para dar errado, né? Daí você vai ver por quê. Então, aqui eu fiz com F8, né? Eu fiz o passo a passo e, ao mesmo tempo, a gente executou o exercício, né? Executou o algoritmo, só que de uma maneira comando a comando, que a gente fala, né? Bem devagar. É diferente do F9, que ele faz de uma vez. Tá? Então, aqui ele terminou. Pessoal de casa, alguma pergunta? Ele só colocar 22 e aqui nós espera que está ali embaixo, mas na outra, que está aparecendo preto, ele não está. Não. Porque daí esse daqui é o número que ele ficou por último, né? Não é o que escreveu na tela. Agora uma pergunta, né, para vocês, algumas perguntas. Né? Tanto para quem está em casa quanto está aqui. Se eu quisesse escrever os números ímpares de 0 a 20, entre 0 e 20, o que eu tenho que mudar aqui para escrever os ímpares? Vamos pensar de maneira lógica. Você vai... Vou colocar N mais 3. N mais 3, vamos pensar. O primeiro número é 0. Sim. Certo? Vai colocar 1. O 0 é ímpar? Não, eu já estaria errado. Mas vamos lá. 0 mais 3 dá quanto? 3. Legal. Aí depois, a próxima vez, como a gente vai colocar mais 3, 3 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 6. Vai dar 6. 6 é par. Entendeu? Então, só aí, assim, a gente, antes de fazer teste, né, de chegar aí mexendo aqui, testando, a gente vai pensar logicamente. O primeiro número ímpar entre 0 e 20 é qual? 1. Ímpar é 1. Se o primeiro número que eu tenho que mostrar na tela é 1, o que eu tenho que mudar? Onde eu tenho que mudar? No lugar do 2, colocar 1. No lugar do 2, colocar 1? Tirar esse 0 que está em cima, né? Tirar o 0 e fazer o quê? Colocar 1. Colocar 1. Muito bem. A gente vai mudar aqui de 0 para 1. Já que é o número inicial, né? Em vez de 0, vai estar 1. Tá? Vamos pensar assim, logicamente, também, antes de executar. Meu primeiro número a escrever vai ser 1. Aqui também, na N mais 12, eu acho que se você colocar 3, não vai dar problema também? Não vai dar certo? Vamos pensar dessa maneira. Vamos pensar. Primeiro número que vai escrever na tela é 1, né? Eu fiz iniciar em 1 lá. 1 mais 3 dá quanto?
4. 4 é ímpar? Não é. Quanto que eu tenho que deixar ali, então, para ir de tanto em tanto para dar só os ímpares? Você vai ter que colocar 21 não vai ser 20 e 13 não é isso, não. 6. Ele vai somar com 1 em cima, vai dar 7. Então, Vamos pensar, sem mexer ainda. 1 mais 6 dá 7, né? Mas e os outros números que estão ali entre 1 e o 7, que tem ímpares também? Ó, quando foi os pares, apareceu 0, 2, 4, 6, 8, até o 20. Quando foram os ímpares, o que tem que aparecer na tela? Ele vai aparecer 1, 13. 1, 3, E vai aparecer 5. 5, isso aí. A lógica tá certa. Agora outra pergunta. De quanto em quanto que ele está indo? Não é de 2 em 2 também? Eu fazer assim, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Ih, tá vermelho, cara. Pra mim não vai aparecer. Se você fazer aparecer em pessoa de casa. Tem que aparecer assim, ó. 1. Não vai aparecer também, não vai adiantar, não. 3, 5, 7, até o... Qual que é o último número? 9, né? No último? É, antes do 20. 19. 19, muito bem. Então tem que aparecer assim na tela, ó. 1, 3, 5, 7, 9, assim por diante, até o 19. Ele não está indo de 2 em 2 também? Não está indo de 2 em 2 aqui? 12 e 2? 2 em 2. Não. Não? tá. Agora eu tô entendendo. Entendeu? Ele vai de 2 Ele em vai 2. pulando os par, digamos. Exatamente, porque o primeiro número que eu iniciei é ímpar. Aí se eu estou pulando de 2 em 2, o próximo vai ser ímpar também. Vai ser ímpar também, tá? Então é isso aí, Bruno, de 2 em 2, tá? Como ele está indo de 2 em 2, eu não preciso mudar aqui, ó. Aqui eu não mudo, porque eu quero os ímpares, né? Tanto os pares quanto os ímpares, ele vai de 2 em 2. Que determina para mim se vai ser par ou ímpar, vai ser o número inicial. Agora vamos pensar logicamente também. Eu preciso mudar o 20? Sim ou não? Sim, colocar 19. 19? É. Vamos fazer com o 20 primeiro, para ver se vai dar certo. Tá? Eu vou executar direto aqui com o 9, o F9. Deu certo a nossa solução? Ah, o pessoal de casa não está vendo. Fica aqui. Deu certo a nossa solução? Certo, sim, professor. Deu certo, né? Sim. Então, por quê? Vamos pensar também logicamente, né? O último número que ele escreveu aqui na tela foi 19, certo? 19, quando ele passa por esse comando aqui, ó, N mais 2, fica quanto? 21. 19 mais 2, 21. Ó, tá até aqui. 21 é maior do que 20? É. Aí ele para de repetir também. Ele soma junto com o número lá em cima, né? Isso. É assim, com 19 ia funcionar? Aí também. Não tem problema nenhum. A minha pergunta era só se precisaria mudar o 20 ou não aqui. Mas com 19 funciona da mesma maneira. Porque deu 19 é o último número, aí vai passar 21, 21 é maior que 19, vai parar. Então são algumas maneiras aqui da gente pensar, da gente reestruturar o exercício, né? Antes de passar para o próximo exemplo, vou fazer mais uma pergunta para vocês. Eu quero que mostre agora os números pares de 50 a 100. O que eu tenho que mudar aqui? O primeiro número meu vai ter que ser o 50, e o último meu vai ter que ser o 100. Vai ter que mudar aquele até ali. O até vai ser quanto? 50 a 100, né? Uhum. 101? Quanto falou, André? Tinha falado 101, mas na verdade acho que é 100, né? É 100. Isso, 100. É o meu último número. E daí ele vai ter que ser o maior, né? Ele vai ter que ser, o resultado vai ter que ser maior que 100, né? Isso. Vai iniciar em 50. E vai iniciar em 50, isso aí.
50. Vou dar F9 aqui direto. Já apareceu aqui no quadradinho, mas eu vou mostrar a tela preta também. Ó. 50 a 100, mostrou todos os meus números. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que conforme o exemplo que eu for passar, tanto quando tiver soma quanto não, você vai modificar esse exercício aqui, né? E depois, se tiver outras lógicas, você vai incrementando. Mas, basicamente, intervalos que eu peço para mostrar, você vai mudar o número inicial e o número final. E, se necessário, às vezes eu posso pedir que não é para o ímpar também. Aí você muda esse n mais 2 aqui. Vai depender muito do algoritmo, do exercício mesmo. É isso. Por exemplo, se uma pessoa faz esse, por exemplo, não dá erro agora. Mas se ele não está funcionando antes com esses mais 12, ele colocar um outro no meio, por exemplo, você fez esse 3 vezes com esses 12. Você não vai tirar esses 12. Sim. Mas ele dá certo. Dá certo também, só que daí não aparece os pares, né? Conforme o exercício. Né? Mas ele termina. Mas se uma outra pessoa já fez com o outro número, ele, na última que ele vai fazer, ou o segundo que ele vai fazer, ele tem que ver e vai precisar trocar esses 12. Isso, tem exercício que vai. Vamos fazer aqui o que eu chamo de loop infinito, tá? Ó, eu vou tirar esse n mais 2 aqui. E vamos parar para pensar o seguinte. O primeiro número meu é 50. Eu fiz aqui receber 50. Aí ele vai escrever aqui 50. O meu escreva. Tá? Quando que ele vai parar do jeito que está aqui o exercício? O exemplo. Quando que ele vai parar de repetir? 98. Quando que o meu n vai chegar em 98? Ele não vai chegar porque não tem o número. Exatamente. Né? Ele nunca vai chegar. Ele vai dar erro, então. Na verdade, ele não vai dar erro. Ele vai falar o que eu falei antes de loop infinito. Repetição infinita. Vou dar uma F9 aqui para vocês para testar também. Nossa, ele vai ficar repetindo até. Exatamente, ó. Ele está fazendo 50, o exercício está executando aqui. E ele não vai parar. Não vai parar porque eu programei errado. Entendeu? Então é o que a gente. Vai explodir o notebook aí, professor. Oi, Bruno. Vai explodir o notebook aí. Por que não para? É. É porque o meu N, ele nunca está sendo incrementado, ele nunca está sendo mais 2, mais 3, mais 4. Então a lógica de resolução aqui está errada. Quando eu fiz iniciar em 50, eu quero que ele pare quando for maior que 100, do jeito que eu programei aqui, nunca vai chegar a 100. Não vai nem passar de 50, vai ser 150. É. Isso aqui acontecia muito na época do Windows 98, Windows 95, que travava, dava tela azul. Hoje ainda acontece, mas daí é por outros problemas. Muitos dos softwares que foram programados nos Windows, né, dentro do próprio Windows, não é software instalado, acontecia isso aqui, o chamado loop infinito. Quando acontece loop infinito, a memória do computador vai lá em cima. E daí ele começava a travar. Hoje a memória lá em cima do computador ele deixa lento, né, pelo menos. Tem alguns recursos para ele não travar completamente, mas o Windows inicialmente não. Então, para encerrar isso aqui, se eu vim aqui e dar um xizinho, ó, ele vai parar. Só que não parou a execução. Tá? Aí eu posso vir aqui e dar um Ctrl F2. Aí ele para. Então, se der loop infinito no exercício de vocês vão lá e dão um Ctrl F2. Não é só ESC aqui, tá? Vamos voltar aqui como estava antes. Ele não está escrevendo aqui embaixo, tem erro. Não. Estava executando aqui. Se eu não dar um Ctrl F2, ele ia ficar eternamente. Até eu desligar o computador, até eu fechar o Visual G, ia ficar. Pessoal de casa, tem alguma pergunta? Só na hora da prova. Deixa eu só mostrar o último exemplo aqui, depois a gente vai para o intervalo. O outro exemplo que tem, ele tem a soma, tá? A diferença é essa.
Então, quando surgir um exercício que eu quero que mostre a soma para vocês, né, ou dos intervalos, vocês vão fazer esse exemplo 2, tá? Então, esse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar os pares de 0 a 20 também, só que daí ele vai mostrar quanto que deu a soma nesse intervalo. Então, ele vai somar 0, mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, assim por diante, e vai mostrar a soma. Tá? 9 aqui. E mostrou na tela aqui, ó. Mostrou 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o 20, e disse que quanto que deu a soma. Deu 110. Se alguém quiser conferir aí, fazer na mão, fazer na calculadora, né? Mas o resultado está certo. Então, em alguns exercícios, ele vai pedir, eu quero que mostre os números de tanto a tanto, múltiplos de tanto. Em alguns outros, ele vai pedir a soma, quero que mostre as somas nesse intervalo. Daí, usa o exemplo 2. Okay? Só de caso, tem alguma pergunta? Não.